Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga. Aqui quem fala é a Imianga. Vamos falar hoje dentro da série Marmoteiros, mas é porque está dentro dessa série, tá? Não porque seja, e eu vou explicar por quê. De uma figura emblemática chamada Edward Alexander Crowley, ou popularmente chamado de Aleister Crowley. Nascido no dia 12 de outubro, foi aniversário dele aí, de 1875, tá? Eu tô trazendo a data certinho, porque é importante para vocês se situarem na história, tá? Na história do mundo, né, e da época. Bom, Aleister Crowley vem de uma família cristã, tá? Fazia parte de uma seita muito radical, inclusive, na Inglaterra. E também eram donos de um grande império, uma cervejaria, tá? Então, ele vem, sim, de uma formação cristã muito, mas muito fechada e muito, muito radical, tá? O pai dele morreu, ele era muito novo, morreu de câncer na língua. Inclusive, o pai dele era missionário, olha só, morreu de câncer na língua. E foi estudar filosofia no Trinity College. Para quem não conhece, o Trinity College no Reino Unido é uma das principais universidades, principalmente de pessoas muito ricas, tá? Políticos, empresários, né? Até hoje, tá? Para você entrar lá, você tem que ter alguns requisitos. E um deles é família e dinheiro, ok? Ele fez 3 anos de filosofia no Trinity College e mudou, né, para a literatura inglesa depois, ok? Na época da faculdade, ele era, sim, festeiro, né? A vida dele era muito desregrada em matéria sexual, então ele sempre teve algum problema, né? Ou alguma situação, né? Um tipo de transtorno com relação à sexualidade, porque toda a carreira ocultista dele tá baseada nisso, tá? Grande parte dela. E ele teve uma experiência na universidade, uma experiência, né, dentro dessas festas aí, e acabou, né, querendo entender mais sobre o ocultismo. Então foi nessa época que ele começou a estudar e a procurar um novo sentido na vida dele, tá? Bom, até pela situação financeira que ele tinha, né, ele tinha condições, sim, de conhecer, de pagar conhecimento, tá? Então, ele viajou para o México, ele viajou para os Estados Unidos, ele viajou por toda a Ásia, tá? Pela África, tá? Atrás de conhecimento, atrás de informações que completassem o que ele desejava, que era saber mais sobre o ocultismo, tá? No final do século, ele era bem novo, no final do século XIX, ele estava na Suíça, e ele conheceu a Golden Dawn, né, e acabou adentrando na Golden Dawn, e atingiu o grau de mestre. Aleister Crowley era uma figura bastante controversa, tá? Ele gostava de uma confusão. Essa é a verdade. Ele gostava de fazer intriga, tá? Então, na cabeça dele, se o negócio não ia para o caminho que ele queria, ele criava, sim, intrigas, tá? Isso é de conhecimento, pode não ser público, mas é de conhecimento de todas as ordens iniciáticas, tá? Por que eu estou colocando ele na série de marmoteiros? Ele não era marmoteiro, gente, eu não posso falar dele. O marmoteiro ele não era, tá? Ele sim levou muito, mas muito a sério, né, essa busca dele por conhecimento ocultista, tá? Levou sim muito a sério,
né? E levou, sim, outras pessoas, né? Pelo caminho que ele desejava, né? Rose Kelly é uma delas. Ela aparece em vários livros, né? Ela aparece dentro da história de vida dele como uma grande companheira, né? Que ia na onda dele, tá? O negócio foi tão sério, né? Que ela adquiriu, sim, problemas, transtornos psicológicos gravíssimos, tá? Qual é o meu problema com Aleister Crowley? Ele era um grande de um canalha. Isso ele era, tá? E ninguém vai me convencer o contrário, e eu vou contar o porquê. Nesses estudos, nessas caminhadas dele, ele descobriu que a mulher, é daí que vem a história de Babylon, tá? O arquétipo de Babylon. Engasguei com a bala. Que a mulher, ela tinha condições, não só físicas, mas psicológicas e também energéticas para atingir altos graus dentro da magia, tá? Então ele sabia que ele não podia viver sem uma mulher. Rose Kelly foi, sim, uma grande companheira dele, em grande parte do percurso de vida dele, tá? Inclusive, eles tiveram 2 filhas. Olha, ironicamente, foram 2 filhas, tá? A primeira acabou, acho que, falecendo com 2 anos, né? Eles estavam na Ásia e eles estavam tão preocupados com essa questão do desenvolvimento e conhecimento ocultista, que, pelo menos é o que dizem a biografia dele, que eu não estava lá, então não posso afirmar, que sim, houve negligência com relação à criança, e ela acabou falecendo. Após alguns anos, Rose Kelly teve uma outra filha, tá? Mas ela estava num estado tão debilitado psicologicamente que ela voltou para a Inglaterra com a criança, né? E acabou se internando, e a filha ficou sob a tutela do irmão, que também era uma pessoa bastante abastada financeiramente. E com o tempo, essa criança, né, que se tornou uma mulher, acabou adquirindo o sobrenome somente do tio, tá? E rompeu, não tinha qualquer vínculo com Aleister Crowley. Ela viveu uma vida normal, uma pessoa normal, né? E ninguém sabia de fato que ela era filha, né, do capetão. Bom, dentro da Golden Dawn, que é a Ordem Hermética Aurora Dourada, ele adquiriu o grau de mestre e rompeu com a Golden Dawn. E, na verdade, ele rompeu a Golden Dawn, tá? Isso poucos falam, mas sim, ele rompeu a Golden Dawn, né? Praticamente, ela deixou de existir a partir desta época, tá? Ele continuou os estudos dele e dentro da magia cerimonial e fundou a Astro Argento. Dentro da Astro Argento, ele adquiriu também, né? Ele era o mestre, de fato, porque era uma ordem iniciada por ele, e rompeu com a Astro Argento e criou a OTO, tá? Nessa época também, ele criou uma seita na Itália. Ele tinha lá, né, um lugar que era de propriedade dele, enfim, um lugar maravilhoso, inclusive. E tinha os seus discípulos lá, né? Dentro desse ritmo ocultista, desses conhecimentos ocultistas que ele trabalhava. E as questões sexuais sempre fizeram parte, tá, gente? Sempre fizeram parte desse contexto, ok? E ele acabou engravidando uma moça, que era uma discípula dele, uma americana, né? Inclusive teve uma grande confusão por causa disso, né? E ela acabou voltando para os Estados Unidos. Então ele teve
terceira filha. A primeira faleceu, a segunda era com a Rose Kelly, e a terceira com essa moça, que eu não lembro o nome dela, não sei se era Janet, alguma coisa. E a família acabou ajudando, né, a criar a moça. A moça, ela vem, né, vem de uma família protestante, então ó, a filha acabou também, né, se tornando protestante e viveu uma vida normal, sem qualquer vínculo, né, nem sobrenome do Crowley, tá? Então, praticamente ele teve 2 filhas que sim chegaram à idade avançada, mas nenhuma delas se manifestava em relação a ele, tá? Inclusive, não se sabia que ele tinha 2 filhas, né? Isso foi descoberto, na verdade, há pouco tempo atrás, tá? Então, a vida de Aleister Crowley é emblemática, bem emblemática. Na Segunda Guerra Mundial, além da guerra que nós conhecemos dentro da história, existia sim uma guerra espiritual. E não se enganem quando vocês veem guerras, tá? Existe normalmente algumas coisas ocorrendo por trás. E na Segunda Guerra Mundial não foi diferente. Himmler, que era o segundo, né, que era o único abaixo de Hitler, era um grão sacerdote, tá? Existia uma ordem, né, que era, eu não lembro o nome em alemão, mas é o Sol Negro, e sim, né, eram praticados, né, rituais e etc, até mesmo para favorecer, né, a Segunda Guerra. E claro que a Inglaterra sabia disso. Contrataram nessa época, né, Churchill contratou Aleister Crowley, primeiro porque era inglês, né, ele tinha sim um patriotismo, e segundo que era referência na época, né, na Europa, tá? Então, Aleister Crowley fez a frente, né, dentro do conhecimento dele, a esse tipo de guerra que estava ocorrendo, né? Existe uma foto do Churchill, que ele faz assim, e na verdade isso é um símbolo que eu não vou revelar pra vocês, tá? Não é V de Vitória, tá? Isso foi sim ensinado por Crowley, mesmo porque ele frequentou algumas ordens que tinha esse conhecimento. Então, Aleister Crowley, ele contribuiu muito, muito com a divulgação do ocultismo. Ele se preocupava muito com isso, tá? Ele tinha muito acesso a pessoas poderosas. Ele também era artístico, né? Ele era poeta, ele tinha essa veia. Então, ele estava sempre no meio de artistas, tá? Um deles era Fernando Pessoa. Fernando Pessoa era iniciado dele, entenderam? Então, ele conseguiu sim divulgar o ocultismo, coisa que era muito restrita, né, a um pequeno núcleo de pessoas. Ele trouxe isso à tona, né? Se é bom ou ruim, é outra história. As pessoas atribuem a Aleister Crowley a existência da magia do caos e da Goécia Patchwork. Na verdade, ele não criou isso. Ele era da magia cerimonial, tá? Sempre levou isso dentro da magia cerimonial. É que como ele divulgou, ele facilitou o acesso, inclusive para artistas, tá? Acabou se criando, a partir daí, esse tipo de conhecimento. Não vou dizer sobre isso, tá? Não é o motivo desse vídeo, mas não sou favorável, tá? Ah, porque você é tradicionalista. Não. Existem algumas coisas aí, algumas implicações. Aleister Crowley era amado e odiado, né? Eu já falei pra vocês que pra mim ele era um grande canalha. Ah, mas você tira o mérito dele dentro do ocultismo? Pra mim ele não é o papa do ocultismo, tá? Hoje, dentro da contemporaneidade, ele é um marco, ok? Entretanto, não, né?
ele tem suas limitações, ele teve suas limitações dentro dos estudos dele, ok? Primeiro, até mesmo por causa da cultura que ele vinha, né? Da criação que ele vinha, né? Dessas questões, esses desvios que ele vinha, tá? E não podemos dissociar o homem do mito, ok? Outra coisa, e aí você... Por que eu falei logo no começo sobre o ano que ele nasceu? Nessa época teve um fervilhão, né? Com relação a ocultistas. Foi impressionante. Começou em 1700 e explodiu, na verdade, no final do século XIX. E era muito comum, né? E isso vem desde a antiguidade, tá, gente? Era muito comum o uso de psicotrópicos. Não é enteógenos, é psicotrópicos, tá? E eu não estou condenando porque esse uso existe até hoje dentro de rituais. Eu não estou falando do Ocidente, estou falando do Oriente, tá? É normal, ok? Tanto o uso da cannabis, do ópio, né? E depois também veio com, né, a cultura americana, a cocaína, tá? Então, sim, né, sempre foi utilizado em rituais. O problema é quando você ultrapassa alguns limites. Então, por exemplo, o problema, por exemplo, de Aleister Crowley foi o excesso, tá? Foi, sem sombra de dúvida, o excesso. E naquela época, não existia controle, não existia legalidade, tá? Isso surgiu a partir da década de 40, inclusive com o movimento cristão nos Estados Unidos, tá? Porque eles achavam um absurdo, né? Aqueles orientais, principalmente os orientais, passarem horas do dia usando haxixe e ainda serem felizes, ó, tá? Aí vem os estudos, né, dizendo sobre vícios e malefícios, né, neurais. Então, gente, ontem eu ouvi um negócio que eu ria tanto, agora eu preciso falar, porque eu falei neural, né? Neuromental. Eu falei assim, caraca, meu. Neuromental. Ó, deixa eu ficar quieta. Ai, enfim, então, ele tinha, assim, problemas, tá? Com o vício, né? Com o exagero nesse sentido. E, com certeza, isso também levou ele para limite, tá? Dentro do ocultismo. Porque eu sempre falo isso e as pessoas acham que eu estou exagerando, e eu não estou, né? Existe uma linha tênue entre a sanidade e a loucura, tá? Bem tênue. Se você não souber aonde está essa fronteira, né? Se você ultrapassá-la, aí a coisa complica, certo? E ele ultrapassou, tá? Embora, né, ele não tenha concluído o Sagrado Anjo Guardião, tá? Ele não concluiu. Ah, mas ele é o Papa do ocultismo. Ele não concluiu. Se ele não concluiu, ele não é. Sinto muito. Porque é premissa. Tá? É premissa. Sim, ele tinha os cagaços dele. Né? Ele colocava mais os outros na frente. E ele ficava por trás. Entenderam? Tá? Né? Então, assim, por isso que pra mim ele foi um grande canalha. Primeiro, porque ele usava minhas pares. E segundo, que ele era um covarde. Tá? Ele era um covarde. Certo? Na minha opinião, ele era um covarde. Tá? Ah, Nganga, mas ninguém fez o Sagrado Anjo Guardião. Não. Não. Vocês que pensam. Tem grandes ocultistas hoje que nem são tão famosos como Crowley foi, que sim, fizeram e concluíram. Eu fiz e concluí. E aí? E aí? Ele não teve condições. Tá? Então, assim, vocês têm mania de transformar seres humanos em deuses. Eu não estou tirando o mérito dele, eu jamais faria isso. Seria até leviano uma situação dessa, né? Porque ele sim, ele correu atrás, ele foi atrás, ele fez coisas que a maioria não tem coragem de fazer. Entretanto, ele não era Deus.
ele tinha, sim, as suas loucuras. Por isso que eu falei que ele é emblemático, tá? Ele ultrapassou, sim, os limites, entenderam? Criou muita intriga, né? Criou muito problema, né? Ele adentrou as Cliffords e não saiu delas, tá? Essa é a verdade. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Quando você corrompe, né, o próprio conhecimento, você tá dentro de uma Clifford. Foi isso que ele fez, tá? Mas isso é a minha opinião. Outros rebaterão, não tem problema nenhum. O choro é livre, né? E o ocultista tá aqui pra pensar e não pra dizer amém, ok? Ocultista não diz amém. Ocultista estuda. Ocultista é crítico, sim. Não faz intriga, ele é crítico, tá? Porque regras emburrecem os homens, certo? Ele quebrou várias regras, inclusive. É um mérito que ele tem, sem dúvida. Foi sim ocultista. Agora, se alguém chegar agora pra mim, depois desse vídeo, meter o pau, não é ocultista. Não é. Porque o nosso papel, primeiro, que não é endeusar ninguém. Certo? Talvez se autodivinizar. Endeusar, não. E segundo, sim, faremos críticas. Sim, expandiremos estudos. Porque quando você expande estudo, você critica o estudo. O ocultista faz isso. Dizer amém e endeusar ocultistas não é papel de ocultista. Nós valorizamos, nós reverenciamos sim pelo estudo que foi feito, pela coragem, né? Por tudo isso. Mas são nossos pares. Certo? Agora, Crowley é emblemático, né? Cultura pop aí, ó, conseguiu, né? Sem sombra de dúvida, né? Trouxe alguns prejuízos para alguns. Tá bom? Um grande beijo da Inianga para vocês. Tchau, tchau.